Imagine uma vasta floresta submarina que não deveria existir. Um mundo silencioso e obscuro, onde esqueletos nadam e cantos distantes ecoam entre as algas. Bem-vindo a SCP-183-PT. Localizado ao largo do arquipélago de Cabo Verde, SCP-183-PT é um bioma anômalo, uma floresta submersa de macroalgas gigantes, algumas com mais de 200 metros de altura. Um lugar tão estranho e isolado que a Fundação SCP precisou cercá-lo com 400 km² de área protegida, disfarçada como um santuário ecológico. O objetivo? Manter o mundo seguro de algo que, à primeira vista, parece apenas uma excentricidade da natureza, mas que, ao ser observado de perto, revela uma série de eventos impossíveis e, possivelmente, uma inteligência por trás da floresta viva. Essas algas, chamadas de SCP-183-PTA, crescem como colunas monumentais no oceano. Seus rizomas se estendem para dentro da terra, penetrando profundamente no substrato marinho. Algumas dessas raízes atingem metade do tamanho do próprio talo. Essas estruturas não apenas absorvem nutrientes, mas parecem agir como sensores, ou talvez até condutores de algum tipo de sinal ou energia desconhecida. A flora do bioma parece estar em constante expansão. Quando ultrapassa os 380 km², a Fundação envia equipes para conter o avanço. Mas conter o que exatamente? Uma floresta ou algo que vive por trás dela? Mas o mais inquietante não é o tamanho das algas, nem sua expansão silenciosa. É o que vive entre elas. SCP-183-PTB são esqueletos. Não esqueletos comuns, mas ossadas animadas. Criaturas mortas há décadas, séculos, talvez milênios. Peixes, baleias, criaturas extintas. Suas ossadas se movem, nadam, agem como se ainda estivessem vivas. Seguem trajetos, evitam obstáculos, olham e desaparecem. Para onde vão quando afundam no leito oceânico? Ninguém sabe. Apenas que um dia elas reaparecem ou novas surgem, como se o próprio solo estivesse gerando cadáveres reanimados. A primeira missão de exploração profunda, conduzida por um grupo de cientistas e operadores a bordo do veículo remoto VRO-2, apelidado de Flor do Cemitério, começou de forma rotineira. O operador Roger, junto ao colega Anderson, navegava entre os talos de algas sob o olhar atento dos doutores Alves, Miranda e Lumen, além do oficial Dias, responsável pela missão. O objetivo era simples: investigar a depressão no nordeste do bioma, onde relatos antigos sugeriam algo incomum. O que encontraram, no entanto, foi além de qualquer expectativa. No início, apenas algas, mas logo surgiram os primeiros sinais: ossadas gigantescas de peixes-lua e costelas emergindo do solo oceânico. O mar aberto desapareceu e foi substituído por corredores de vegetação densa. A floresta fechava-se ao redor do submersível. A luz solar mal conseguia penetrar os talos. Os instrumentos começaram a falhar aos poucos. Mas o silêncio era quase absoluto. Então, o primeiro encontro. Um esqueleto de peixe-lua nadava lentamente, consciente da presença do VRO. Seu crânio danificado revelava fraturas antigas. A equipe observava em silêncio. O Dr. Alves sussurrou: "Ele sabe que estamos aqui." A frase permaneceu no ar. O VRO continuou a avançar. A densidade aumentava. As algas pareciam se mover com mais fluidez, como se estivessem vivas. Foi nesse momento que tudo mudou. Do nada, um cardume de esqueletos desgovernados surgiu. Peixes sem carne, nadando em massa, se chocaram contra o submersível. O impacto danificou propulsores, torceu câmeras, quebrou sensores. Luzes piscavam. O veículo girava fora de controle. Roger lutava pelo controle. Anderson gritava coordenadas. Dias ordenava evasão. E então tudo parou. O VRO estabilizou-se a centímetros de uma parede de pedra. Silêncio. Então, do alto, começaram a cair esqueletos, um por um, inertes, como se estivessem morrendo. O mar parecia chorar ossos. E então viram algo ainda mais estranho, um esqueleto de peixe-remo, com mais de 5 metros, movendo-se com consciência. Ele olhou diretamente para a câmera. Havia inteligência naquele crânio vazio. E então começou a se mover, lentamente, convidando-os a seguir. Era como se quisesse mostrar algo, como se dissesse: "Sigam-me." E eles seguiram. A floresta se abria, ossadas antigas surgiam, um Dunkleosteus, um predador pré-histórico enterrado parcialmente, inativo, mas visivelmente reanimado em algum momento recente. Após quase 2 horas de perseguição, chegaram à Depressão Central, um lugar estéril, silencioso, escuro, mas não vazio. Sons começaram a ecoar, primeiro vibrações, depois uma melodia abafada, um canto. O peixe-remo olhou novamente para o VRO e fugiu. E eles o seguiram. O som aumentava. Mais esqueletos desciam do alto, inertes. Era como um lamento coletivo, uma sinfonia de ossos.
E então surgiu uma estrutura, uma construção ciclópica feita de blocos de pedra, simétrica, impossivelmente grande. Um templo? Uma máquina? A câmera apenas teve tempo de capturar parte da estrutura antes que algo surgisse da escuridão. Do fundo, uma baleia esquelética, uma mandíbula escancarada, um som de impacto, tela preta. A transmissão foi perdida. Um mês depois, 3 novos Varrows foram enviados. Encontraram a ossada inerte do peixe-remo. Mas o restante, nada. Nem a estrutura ciclópica, nem o Varrow flor do cemitério. Era como se o bioma tivesse se fechado, protegido seus segredos. Durante o retorno, um espadarte esquelético atacou os submersíveis, perseguiu-os até a borda do bioma. Quando saiu da floresta de algas, parou, morreu, sem explicação, como se a própria floresta fornecesse a energia, ou talvez a permissão. SCP-183-PT permanece em contenção, mas ninguém mais ousou descer. A cada tentativa, o bioma muda, como se reagisse, como se testasse os limites dos humanos. Porque lá embaixo, nas profundezas esquecidas do Atlântico, algo chama e canta. E talvez um dia alguém responda esse chamado.